Bom, Lula ou Bolsonaro? Vamos ter eleições agora em outubro e o mais provável, como indicam as pesquisas, é que vamos ter Lula ou Bolsonaro na presidência da República para o próximo ano, o próximo período, né, de governatura do governo, próximo mandato, né, do governo federal. O que acontece? Bolsonaro ganhou em 2018 uma situação totalmente atípica. O Lula estava preso, acusado pela Lava Jato de corrupção. Depois, com o tempo, tem se mostrado que a Lava Jato era mais corrupta do que a corrupção que pretendia combater e estavam fazendo política. Tanto que hoje as duas estrelas da Lava Jato, tanto o Sérgio Moro quanto o promotorzinho, eu esqueci o nome do promotor agora. Vocês sabem quem eu estou falando. Pois é, os dois são candidatos. Eles estão fazendo política partidária agora. Na verdade, já estavam fazendo lá atrás, quando prenderam o Lula, para o Lula não concorrer. Se o Lula tivesse concorrido, é provável que teria ganhado as eleições de 2018. Como a popularidade do Lula é muito grande, sobretudo no Nordeste, onde a população mais pobre é muito grata ao ex-presidente por uma condição de vida que tiveram melhor. Alega-se que as condições de vida no Brasil melhorou a partir do segundo mandato, ainda no primeiro, mas sobretudo a partir do segundo mandato do presidente Lula, pelas o boom das commodities no Brasil, que são minério de ferro, soja, petróleo, açúcar, e isso continua vendendo e muito. Então, portanto, eu acho que esse tal de boom dos commodities no Brasil é uma forma que a imprensa e parte da sociedade arranjou de desprestigiar o Lula, de tirar o mérito do Lula de ter, mesmo sem romper com o sistema nefasto econômico neoliberal, ter conseguido organizar um pouco o país e conseguido uma ainda tímida redistribuição de renda. E mesmo assim já conseguiu melhorar muito os índices econômicos do país, tanto que o país chegou a ser a sexta, sétima economia mundial. Mas isso é passado e agora no próximo ano, caso Lula seja eleito, vamos ver o que acontece. Portanto, então o Bolsonaro ganhou em 2018 nessa situação atípica de uma população revoltada contra a corrupção, e com razão. Teve muitas corrupções na época do governo petista, como continua tendo agora e como provavelmente vai continuar tendo. A corrupção no Brasil não foi inaugurada pelo PT. Eles simplesmente continuaram com a mesma corrupção que tinha anteriormente. Qual o grande problema do Bolsonaro? O grande problema do Bolsonaro é, sobretudo, o despreparo. Bolsonaro nunca se preparou para ser presidente do Brasil. Aconteceu por um acidente dele ser eleito, né, nas condições muito particulares das eleições de 2018. E Bolsonaro foi eleito, mas Bolsonaro não foi eleito, assim, na época o programa de governo dele dizia melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a economia. Todo mundo, até eu posso dizer que vou melhorar a economia do Brasil, mas como? Não tenho a menor ideia de como. Bolsonaro acreditava que Guedes poderia fazer a economia levantar. Como não entende nada de economia e nem quer entender, ele delegou isso para o Guedes, inclusive já na campanha dizia claramente que ele não entendia nada de economia e que tudo ia tomar conta era o Guedes. E a população viu isso não como incompetência, mas como, olha, como é sincero, ele não entende e fala que não entende mesmo. Quer dizer, ingenuidade, né? Ele tem uma comunicação muito direta com parte da população, passa a imagem de simplicidade e todo aquele falar histriônico de boca suja que ele tem,
isso a população entende isso como uma grande sinceridade, quando na verdade é só uma grosseria e má educação mesmo. Mas ele tem uma conexão muito firme com parte da população. E o que Bolsonaro pretendia? Ele pretendia dar um autogolpe, semelhantes ao que o Chávez fez na Venezuela. A diferença é que o Chávez tem muito mais capacidade de, de, de governar, inclusive, do que o Bolsonaro. O fato é que ele queria dar um autogolpe, mas não teve força para dar esse autogolpe. E outra coisa, dar um golpe de Estado é uma coisa que dá muito trabalho. Bolsonaro e trabalho não é a coisa que anda muito juntas. Ele não é essa pessoa. Ou, por exemplo, lá atrás, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, né? Mas Getúlio Vargas tinha um projeto de país. Tanto é que Getúlio Vargas tirou o Brasil de um país agrário para um país mais industrial e urbano. E tudo isso com um programa de investimento público em infraestrutura e atração de investimento privado. E sob essa cantinela do combate ao comunismo e assim, as mentiras das mais absurdas Bolsonaro inventou na última campanha e funcionou muito bem, tanto que foi eleito. Acontece que agora já não é mais. Qualquer um que tinha alguma noção das coisas sabia que não ia dar grande coisa, né? Mas aí veio a pandemia bagunçou muitas coisas, mas sobretudo o que bagunçou mesmo foi principalmente a incompetência do Bolsonaro e de Paulo Guedes. Só para citar o exemplo, por exemplo, o México, o presidente mexicano assumiu um mês antes que o Bolsonaro aqui no Brasil, ele assumiu lá no México. O México é um país tão complicado quanto o Brasil e tem alguns problemas sobre alguns aspectos muito piores do que o Brasil. No entanto, o presidente mexicano, graças ao investimento em locais certos da economia, nos pilares da economia, ele conseguiu manter o peso mexicano com o mesmo valor, manteve o combustível praticamente o mesmo preço desde 2018 e com isso está contendo a inflação, mesmo tendo um pouco de inflação. A maior parte da inflação mexicana hoje vem por parte do TEMEC, que é um acordo comercial que o México tem com os Estados Unidos e com o Canadá. Como nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente nos Estados Unidos, que é a grande força econômica da região. Como a economia dos Estados Unidos está com uma forte inflação, isso acabou contaminando também a economia mexicana. Então, o presidente mexicano conseguiu investir em obras sociais, investir em obras de infraestrutura no país e está conseguindo manter a economia relativamente a flote, mesmo com a confusão de pandemia. Portanto, a pandemia atrapalha muito, mas não é justificativa para o desastre que estamos vivendo. O que acontece? Agora, próximo, farejando as eleições, Bolsonaro passou todo tipo de PEC, desrespeitando a lei magna do país, que é a Constituição. Ele instalou uma série de programas sociais, assim, uma espécie de compra de voto. Rasgou-se a lei no Brasil, de cabo a rabo a lei no Brasil foi rasgada para atender os interesses do Bolsonaro. Se o Lula, por exemplo, quando foi presidente, fizesse 1% do que o Bolsonaro fez de cagada, meu Deus do céu, o que não tinham falado contra o Lula. O fato é que estamos aí entre um e outro. Na minha opinião, o Lula, o ideal para o Brasil no atual momento, não seria nem Bolsonaro nem Lula. Mas o fato é que vai dar um desses dois. As pesquisas estão indicando a preferência da maior parte da população pelo Lula. Mas vamos ver o que vai acontecer nas urnas. Eu acho que, na minha opinião, teríamos que ter elegido o Ciro Gomes nas últimas eleições e atualmente o Ciro é, na minha opinião,
o melhor candidato, embora não tenha a menor chance, vamos ter que engolir Lula ou Bolsonaro. O ex-presidente Lula já está muito idoso, tem o vice com o qual ele esteve brigando politicamente nos últimos 20 anos, que é o Geraldo Alckmin, e vamos ver o que vai acontecer se caso for eleita essa dupla. O Lula vai encontrar o país caso seja eleito, o Lula vai encontrar o país muito pior do que encontrou em 2002, apesar de 2003, né? Ele assumiu em 2003, ganhou em 2002, mas assumiu em 2003. Ele vai encontrar o país muito pior do que encontrou em 2002. Um contexto internacional muito mais complicado de mexida geral na ordem internacional. Os Estados Unidos estão deixando de ser a principal potência mundial e está surgindo aí China na economia e na tecnologia e Rússia no armamento. Então é uma oportunidade também para o Brasil de, se nós soubermos aproveitar esse momento de redefinição geral no contexto internacional e como já estamos no BRICS, vai ser uma grande oportunidade para o país sair de vez desse atraso que a gente tem por razões internas nossas e por pressões de fora também. Nós estamos nessa faixa aí da renda média, que é em torno de 10 mil dólares per capita, há muitos anos. Então o Brasil cresceu muito até os anos 80, depois parou de crescer. Então esse é um momento em que o Brasil tem a oportunidade de pular para uma situação internacional muito melhor, com a queda da Europa nesse momento muito forte e a queda dos Estados Unidos nos próximos anos, vai surgir novas oportunidades para países como o Brasil. Brasil, Turquia, Índia, Rússia e China. China já é uma realidade, né? Vai ter grandes oportunidades futuramente aí, se a gente souber, se o país souber se posicionar na situação geopolítica internacional. Eu acho que nesse contexto o Lula tem mais vantagem, embora o Bolsonaro soube se comportar no plano internacional relativamente bem depois que demitiu o ex-ministro das Relações Exteriores lá, o tal do... Ai meu Deus, esqueci o nome do homem. Tem que anotar porque senão eu acabei esquecendo. O Ernesto Araújo. Depois que Bolsonaro retirou Ernesto Araújo e impulsou Carlos França, a gente viu que a situação do Brasil ainda continua com uma imagem muito ruim, mas o Brasil melhorou muito a sua imagem internacional. E a viagem do Bolsonaro à Rússia foi um acerto, antes de eclodir a confusão na Ucrânia, porque lá ele posicionou o país neutramente, mas eu acho que o Lula, no contexto internacional, ele vai saber se sair melhor do que o Bolsonaro. Na minha opinião, a melhor opção seria o Ciro Gomes. Mas na falta do Ciro Gomes, a minha opinião acaba sendo que o Lula é melhor do que o Bolsonaro por ter muito mais experiência, por ter programa de governo e por ter mais capacidade. Bolsonaro aprendeu muito nos últimos 2 anos, ele chegou praticamente cru na presidência da República, não tinha a menor ideia de porra nenhuma. Até hoje continua não tendo ideia sobre várias coisas, mas ele conseguiu manter-se no governo quando entregou as chaves do cofre para o Centrão. Curiosamente, eles falavam mal do Centrão, que o Centrão era grande corrupção, e agora ele mesmo já se declarou do Centrão, que é uma verdade, porque sempre esteve em partidos do Centrão. Vamos ver o que vai sair das urnas. Eu espero que seja o melhor para o Brasil, porque a gente está num momento crucial da história.
se o Brasil soubesse posicionar daqui para frente no contexto internacional, vamos ter uma grande oportunidade de melhorar nos próximos anos a economia brasileira. É isso, uma ideia geral aqui que eu estou dando. Muito obrigado. Se inscreva no canal, dá o like ou dislike se você não gostou. Comente e passe para frente. Muito obrigado.